E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui para dar continuidade ao curso de Direito Administrativo. Lembrando que nós estamos falando sobre administração pública direta, administração pública indireta, um tópico bem complexo, um tópico gigante e que também cai demais em provas de concurso. E se você ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, clique aqui, tá? É essencial que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter cada vez mais inscritos e o nosso canal ganhe cada vez mais repercussão. E quanto mais o nosso canal crescer, a gente tem um compromisso com você. Liberar cada vez mais aulas de qualidade dos mais variados assuntos, tá? E a gente tem muita coisa boa por vir ainda e para frente. Então colabore com a gente, tá? Inscreva-se aqui no canal. E logo na sequência, aqui embaixo do vídeo, tem um link para você baixar o meu novo e-book. Para você que está se preparando para concurso de tribunais, para concurso do MPU, vai ser excelente. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos, a partir de hoje, começar a falar sobre as entidades administrativas em espécie, ou seja, nós vamos começar a estudar a administração pública indireta. E aí nós vamos falar sobre autarquias comuns, autarquias em regime especial, vamos falar sobre fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, consórcios públicos. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então a gente tem muita coisa pela frente. E não precisa nem dizer, né? É importantíssimo que você vá anotando aí todos os tópicos que eu estou colocando aqui durante as aulas. Sabe por quê? Porque esse material que você tem em mãos, ele será essencial para fazer uma revisão na véspera de prova. Pode ter certeza que com esse material em mãos você vai avançar. Independentemente do que você está almejando, seja um concurso público, seja um exame de ordem, pode ter certeza que esse material, esse resumão que você vai ter em mãos, vai fazer com que você acerte em torno de 90% das questões sobre o assunto administração pública indireta. Pode anotar aí, depois você passa aqui e me fala se deu certo ou não, ok? Vamos lá então? A primeira das entidades que nós vamos estudar é a mais cobrada em prova, as famosas autarquias. E vamos por partes, né? Deixa eu até mudar aqui a cor do meu lápis. Ó, vamos por partes. Primeiro, vamos entender o conceito de autarquia que está previsto lá no Decreto-Lei 200/67, que é um decreto-lei que ainda está vigente, né? Apesar de um pouquinho ultrapassado em vários pontos, ele ainda está vigente. Mas é um decreto-lei que estabelece regras gerais sobre a organização da administração pública lá na esfera federal. Mas esse conceito geralmente, vira e mexe, ele cai em prova. Por isso que eu optei por colocá-lo aqui. Então vamos lá. Então o Decreto-Lei 200/67, ele diz o seguinte, lá no seu artigo 5º, tá? Autarquia é um serviço autônomo criado por lei com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública. Vou grifar só isso aqui, ó. Atividades típicas da administração pública que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Tá bem? Olha, todos esses itens que eu numerei aqui, ó, item 1, criado por lei, ou melhor, item 1, serviço autônomo, item 2, criado por lei, item 3, personalidade jurídica, 4, patrimônio, 5, receita própria. Tudo isso que eu citei aqui, aos pouquinhos, durante o decorrer da aula, eu vou detalhar. Então, durante a nossa aula, ou melhor, durante as nossas próximas aulas, eu vou detalhar tópico por tópico desse conceito. Por isso que eu não vou entrar em detalhes agora em relação a esse conceito, tá? Envolvendo autarquias. Quero só que você entenda isso num primeiro momento. Então, vamos lá. Primeiro, quando você estiver respondendo as questões de prova, lembre-se que autarquias... Deixa eu ajustar aqui o microfone. Isso. Agora deu. Vamos lá. Então, olha só. Quando você estiver respondendo as questões de prova, lembre-se de que as autarquias, elas exercem atividades típicas da administração pública. O que é uma atividade típica da administração pública?
Lembre-se que a autarquia é da administração pública indireta. Mas ela é, lá na administração pública indireta, a que mais se aproxima da administração pública direta. Ela é um braço da administração pública direta. Esse é o pequeno detalhe. Então, ela é um braço da administração pública direta. Por isso que a gente fala que ela exerce atividade típica da administração pública. Aquilo que é realmente importante, aquilo que é competência, que é atribuição do Estado. Então, geralmente, essas autarquias estão relacionadas a atividades envolvendo exercício do poder de polícia, prestação de serviços públicos. Geralmente é isso que uma autarquia faz. Tá ok? E outro ponto importante. As autarquias, em alguns momentos, em algumas questões de prova, elas são chamadas de serviço público personalizado. Como assim, serviço público personalizado? O fato de a autarquia prestar um serviço público é tão importante que alguns autores dizem que a autarquia nada mais é do que um serviço público em si com personalidade jurídica própria. Tá entendendo? É uma coisa meio louca, né? Então, se você encontrar na prova essa expressão serviço personalizado ou serviço público personalizado, na hora você vai ter que se lembrar da autarquia. Tá ok? Já caíram várias vezes essa expressão já caiu várias vezes em prova. Então, cuidado, ela se refere à autarquia. Professor, essas autarquias só podem ser criadas em âmbito federal? Não. Nós podemos ter autarquias criadas em âmbito federal, estadual, municipal e ainda no Distrito Federal. Não tem problema. Olha, até autarquia municipal é possível? É, sem problema algum. Vou lhe dar aqui alguns exemplos de autarquias que são cobradas em prova. Lógico, eu não vou ficar aqui te dando exemplo de autarquia municipal, estadual, porque isso eles não vão cobrar numa prova, por exemplo, o exame de ordem, não vão cobrar numa prova para um concurso federal. Lógico que não. Vou te dar os exemplos aqui daquelas que são realmente mais cobradas em prova. Por exemplo, o IBAMA. O IBAMA é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. O IBAMA é uma autarquia federal. E basicamente o que o IBAMA faz? Exerce poder de polícia na área ambiental, na área do meio ambiente. Basicamente é isso que ele faz. Exercício do poder de polícia. Uma outra autarquia que é muito citada em prova de concurso, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O que o INSS faz? O INSS é responsável pela Seguridade Social, concessão de benefícios, aposentadorias e por aí vai. Um outro exemplo, DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, ou seja, o DENIT ele cuida das nossas rodovias federais, é uma autarquia. Nós temos também hoje algumas autarquias que são consideradas especiais. Essas autarquias que eu citei como exemplo são autarquias chamadas de comuns. Autarquias, entre aspas, simples. Elas têm uma autonomia administrativa, elas têm uma autonomia financeira, mas elas são chamadas de simples. Por que simples? Porque existem outras espécies de autarquias que têm ainda mais autonomia do que essas que eu acabei de citar. Por isso que essas outras espécies de autarquias são chamadas de autarquias em regime especial, como é o caso de várias universidades públicas federais, ok? Então nós temos hoje algumas universidades públicas federais que têm natureza jurídica de autarquias. Nós temos, por exemplo, o caso do próprio Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é uma autarquia, mas é uma autarquia em regime especial. Mesmo porque se você for considerar, se você for comparar, né? Um leigo comparando o INSS com o Banco Central do Brasil, na hora vem à mente, caramba, o Banco Central é muito mais poderoso do que o INSS, não é? Isso vem à mente, é muito comum. E realmente é, porque o Banco Central ele tem mais autonomia que o próprio INSS em si, que o próprio IBAMA em si. Por isso, a doutrina faz essa divisão. Autarquias em regime comum, ou autarquias simples, e autarquias em regime especial, como é o caso do Banco Central do Brasil. E lógico, temos outras espécies de autarquias em regime especial, como é o caso das agências reguladoras, como é o caso das agências executivas, mas nós vamos falar sobre elas em um momento oportuno. Vamos detalhar uma por uma,
porque isso é muito cobrado em concurso. E o nosso objetivo aqui é gabaritar as provas. Então, no momento oportuno, nós vamos falar sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos lá. Olha só. Então, aqui sobre o conceito, né? O básico que eu queria que você soubesse, você já sabe. Você já sabe que as autarquias, elas exercem atividades típicas do Estado. Em alguns momentos são chamados de serviços públicos personalizados, ou então simplesmente de serviços personalizados. E você sabe também que as autarquias podem ser criadas em nível federal, estadual, municipal e no próprio Distrito Federal. Ótimo. Agora, outra informação que você vai encontrar em prova, sobre a natureza jurídica das autarquias. Grave isso aí, gente. Ó, nem no sonho você pode errar uma questão sobre isso, tá? As autarquias possuem natureza jurídica de direito público, podendo contrair direitos e obrigações em nome próprio, pois são entidades distintas daquelas responsáveis pela sua criação. Então, por mais simples, por mais óbvio que possa parecer isso, as bancas cobram demais. Parece-me que é o ponto mais cobrado em prova sobre autarquias, é justamente esse item 5.1.2, natureza jurídica. As autarquias, elas não têm natureza jurídica de direito privado, e sim de direito público. Em outras palavras, isso significa dizer que as autarquias, elas têm os mesmos privilégios, elas têm as mesmas prerrogativas da União, estados, municípios e Distrito Federal. Depois nós vamos ver quais são esses privilégios, quais são essas prerrogativas. Por exemplo, se a União tem prazo em dobro, prazo processual em dobro, para contestar ou para recorrer em uma ação judicial, em um processo judicial, as autarquias também têm. Por quê? Porque elas são regidas pelo direito público. Elas são regidas pelo chamado regime jurídico administrativo. E se você já assistiu aqui no nosso curso a aula sobre princípios da administração pública, isso você já sabe. Por quê? Porque você sabe que o regime jurídico administrativo ele é composto por dois princípios. O princípio da supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. Pelo menos isso é o que diz a doutrina majoritária. Aí existem alguns autores, como é o caso da professora Maria Silvia Zagrado de Pietro, que dizem que o princípio da legalidade também integra o regime jurídico administrativo. Aí eu teria supremacia do interesse público, indisponibilidade e princípio da legalidade. Vai depender muito de qual é o nível de prova que você vai ter que resolver. Tá ok? Então você já sabe, né? Autarquia, personalidade jurídica de direito público. Grave isso aí para evitar que você erre questões na prova. Combinado? Então por hoje, esse era o recado sobre as autarquias. Em breve, na próxima aula, eu volto para a gente continuar. Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre as autarquias. Combinado? E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aqui embaixo, poste os comentários. Por quê? Porque isso é muito útil para eu saber como é que está a sua percepção sobre o curso. E lógico, passar aqui e responder todas as dúvidas que surgirem. Combinado? Um abraço para você. Até mais.